Hoje, nós estamos completando 236 anos da Revolução Francesa. 14 de julho de 1789 foi a tomada da Bastilha. E a tomada da Bastilha, ela, na verdade, abre a Revolução Francesa, ela inicia, né? Porque ela não aconteceu num dia só, ela vai durar muito tempo. E ela é um marco muito importante, não a tomada da Bastilha em si, mas a Revolução Francesa. E a importância da Revolução Francesa não é simplesmente por conta de uma mudança de regime, a ideia de que as democracias poderiam acontecer, que não precisaria das monarquias, até porque em 1776, 3 anos antes, os Estados Unidos já havia criado uma república, né? Já havia mostrado que era possível que os não nobres governassem os povos. Mas a Revolução Francesa, ela passou para a humanidade de uma maneira muito mais intensa do que a própria independência norte-americana, embora a independência tenha sido a primeira, né? Mas é porque a Revolução Francesa ela marca muito mais do que uma mudança de regime, ela marca uma mudança de mentalidade na Europa. Porque é ali, a partir da Revolução Francesa, que a humanidade se liberta de muitos conceitos religiosos antigos, antiquados, opressores, Inquisição. Ela é uma mudança não só de regime político, mas é uma mudança de mentalidade, porque quando a Revolução Francesa acontece, mudam os conceitos do homem, não só sobre regime político, mas a mentalidade do homem sobre o que seja a fé, a religião, a relação do homem com Deus, ela é profundamente afetada a partir daí. Vários conceitos da humanidade são surgidos a partir do momento em que eu me permito pensar, me permito questionar, me permito não estar subjugado a uma conceituação rígida, religiosa, como acontecia ali no finalzinho, no último quartel do século XVIII. Então, nós temos ali muitas oportunidades de ver transformações muito profundas, não todas positivas, mas elas foram resultado de um período muito opressor, em que a religião cometeu excessos, meu Deus, sem limite. Então, ali na Revolução Francesa, a mola se descomprime e nós vamos experimentar um período de profundo ateísmo no mundo, de negação de tudo. É quando surge essa onda de negação de tudo aquilo que é espiritual. E é tão importante essa Revolução Francesa que ela marca o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Por quê? Não é só pela queda dos reis da França, mas é pelo que ela significa em termos de mentalidade, o que ela significou nesse sentido. E nessa ótica, a própria obra de Kardec, ela cita a importância desse fenômeno no livro A Gênese, no capítulo 18, no item 9, no segundo parágrafo, que diz o seguinte, que a humanidade está pronta para dar um passo adiante no seu progresso, e que um fenômeno muito importante aconteceu para isso há quase um século. Aí você vai fazer as contas, quase um século é menos de 100. O que aconteceu importante há menos de 100 anos na humanidade? Pum! Revolução Francesa. Então, ela realmente é um marco dentro da transição planetária, porque esse texto de Kardec, do capítulo 18, está falando do início da transição planetária. E acena para nós como uma indicação. Ali, na Revolução Francesa, a humanidade atinge a maioridade e ela entra numa fase em que começam os trabalhos para a definição dos destinos do planeta em termos do que aconteceria conosco. Para onde nós queremos ir, nós iríamos ter agora a possibilidade de decidir o que é que eu quero para a minha própria história de vida. Só para terminar, no livro A Caminho da Luz, capítulo 24, no último parágrafo, é dito que uma comunidade de seres angélicos vai se reunir de novo para decidir os destinos da Terra. Isso era em 1938. Eu ainda era uma criança ainda nessa época, não tinha nem casado. 1938,
para hoje já passou muito tempo. Provavelmente essa Assembleia pode até ter reunido. Eu acho que já reuniu. Para analisar a Terra e pensar quando que termina o período da transição planetária. Eu acho que eles não ficaram muito satisfeitos não com o que a gente fez, com tudo que a gente teve a chance de aprender e fazer, né? Então, dentro dessa dinâmica, a gente hoje está, mais uma vez, relembrando 236 anos desse episódio na história e que marcou uma transformação profunda na história do Ocidente.